Eu me chamo Rodrigo Rocha, sou engenheiro mecânico, diretor aqui da Gráfica Rocha. Nossa empresa ela fica em Palhoça, Santa Catarina. A empresa abriu em janeiro de 93, eu nasci em abril. Então os meus pais, eles abriram a empresa com a minha mãe grávida, né? Eu cresci dentro da gráfica, o primeiro local onde a gráfica foi aberta, a gente morava junto lá, né? Então essa história da gráfica, ela foi toda construída assim, aos pouquinhos, de forma orgânica, né? E foi somando, né? Hoje a gente atende principalmente o mercado B2B, mercado corporativo, materiais promocionais, então revistas, catálogos, folders, pastas, esse tipo de material promocional. Na parte editorial a gente tem um trabalho bem bacana com editoras, com autores também, em livros didáticos, livros de histórias, livros infantis. E na parte de embalagens a gente atende principalmente embalagens de valor agregado. Então quando a gente fala da questão de dermocosméticos, perfumaria, né, produtos que já têm um valor maior agregado também e por isso comportam uma embalagem assim. A gente é uma gráfica que nasceu offset, né? Há mais de 15 anos a gente também trabalha com a parte de impressão digital e há 3 anos a gente incluiu também a parte de impressão solvente para grandes formatos. Eu tive o primeiro contato com o Switch, se eu não me engano, foi num fórum de fora daqui, em que eu estava pesquisando. Na época eu estava recém começando aqui na empresa e estava entendendo um pouco mais desse mundo que é a pré-impressão. E foi todo esse período eu venho acompanhando tanto as newsletters, a própria questão, os lançamentos quando a gente tinha do Pit Stop, a gente acompanhava as lives que tinham as demonstrações, também acompanhei. Lembro quando teve, por exemplo, não no caso no Switch, mas no caso no Pit Stop, eu lembro quando foi incluída a sangra automática, enfim, vários recursos que eu lembro de acompanhar. E a gente finalmente conseguiu fazer a contratação, né, com essa adequação, essa nova forma de comercialização da assinatura, que fez isso ser possível, né, eu vou chamar assim de comprável, que não é a palavra certa, talvez exequível, né, e poder trazer essa automação aqui para a empresa. Então, o Switch ele é um software que a gente já namora há muitos anos e uma solução que a gente agora tendo esse contato está sendo muito positiva. E foi interessante porque aqui a gente teve essa reaproximação do Switch, de ver que era possível para a gente ter a plataforma através do Robson, do Mozart lá da Core Processo. A gente teve um projeto montado aqui, então não foi só gostamos do software, o software é bacana, a gente consegue fazer isso, a conta fecha deste jeito, né? E foi excelente, na verdade, porque o que a gente planejou lá atrás, que fazia a conta fechar, que fazia o investimento justificar, foi executado exatamente como a gente gostaria. Eu acho que uma das principais barreiras que a gente tinha para trazer o Switch, a solução, é porque aqui na empresa a gente tem muita variabilidade nos arquivos. Hoje a gente tem uma carteira de mais de 10 mil clientes diferentes, fazendo materiais, alguns toda semana, alguns a cada 1 ou 2 anos, alguns que são especialistas em produção gráfica e alguns que não entendem nada. Então era muito difícil a gente padronizar um fluxo de trabalho em que eu pudesse jogar todo mundo lá e eu tivesse um resultado padrão, né? E é por isso que assim, nesse percurso, desde que a gente conheceu o Switch até colocar, acho que a grande virada de chave foi entender, então tá, eu não consigo padronizar tudo e fazer um robô, mas o que eu consigo padronizar do processo e não do produto, né, para ter menor variabilidade. E nesse ponto, eu vou dar um exemplo para vocês, assim, um ponto bem interessante. Hoje, cada vez mais, as pessoas sabem menos de gráfica. Cada vez mais os arquivos vêm criados, apesar de existirem normas, de existir um padrão, as pessoas desconhecem elas. Então, a gente tem que conseguir, como indústria gráfica, dar o tom profissional da coisa. Esse posicionamento como profissional, ele foi muito possibilitado, né, pela integração do Switch no nosso processo. Dentre outros pontos, né, a pré-impressão, ela é uma área na gráfica que, se bem executada, se bem feita, ela evita muitos desperdícios para frente. A gente cada vez mais percebe que os principais problemas que a gente encontra lá no final da produção poderiam ter sido evitados na pré-impressão. E essa foi mais uma das composições que fez com que a conta do Switch fechasse tranquilamente, que foi a própria redução
né, dessa variabilidade, desses erros comunicados à frente. É muito duro quando a gente pega um material lá na offset, na montagem grande, eu ter que decidir regravar um jogo de chapas, etc., porque tinha uma imagem lá em baixa, ou uma camada que, poxa, passou batido no fechamento, né, ou alguma má interpretação de um RIP que a gente poderia ter resolvido antes. Né? E nesse ponto, essa automação aqui garante assim, que independente do operador, independente do horário do que o operador está trabalhando, eu tenho a padronização do que o arquivo vai ser conferido. Mas com certeza a gente fala aqui de uma economia de tempo de operação, tempo de contato, né? Afinal de contas eu já tenho uma prévia do que está acontecendo. Eu tenho uma economia de material, tanto de uso de material para um acerto, porque um arquivo que ele passa errado, ele é mais difícil de ser preparado, de ser trabalhado. O arquivo com a carga errada, por exemplo, que é uma das coisas que a gente confere, né, e que o switch já corrige, no caso pelo pit stop. Né? Então eu tenho certeza que a gente tem um ganho de eficiência naquilo que está certo, e eu também tenho um ganho de evitar desperdício naquilo que estava errado antes de chegar. A gente consegue transmitir esse ganho também para o cliente. Quando eu tenho uma operação mais enxuta, mais eficiente, eu não preciso estar com tantas margens, tanta sobra, porque, não, mas se acontecer de dar errado, não, aqui eu já consigo de fato dar uma vantagem competitiva para a empresa também, com um processo mais justo, um custo mais justo também, né, que é o que a gente precisa fazer no final das contas. Né? Toda empresa ela tem que estar buscando essa eliminação de desperdícios, e eu acho que aqui é um ponto muito interessante assim, o Switch nos trouxe mais eficiência na operação. Na verdade, isso aqui é uma filosofia que a gente sempre teve aqui na empresa, que é o seguinte, né? É deixar para as pessoas o trabalho que é para pessoas, o trabalho que usa a inteligência, que usa a técnica, né? Dá um exemplo muito simples, a própria questão de corrigir áreas de marcas de corte, dípicos, aquelas coisas que às vezes vêm do arquivo do cliente. Sem uma automação, uma action montada, cara, pegar um livro de 200 páginas, tu vai ter que fazer quantos cliques, né? Então, aqui na Gráfica a gente sempre teve esse pensamento, em qualquer equipamento, qualquer automação que a gente traz, que é de deixar para as pessoas o trabalho do ser humano, o trabalho de pensar, de raciocinar. E eu tenho certeza que a automação na pré-impressão por meio do Switch também vai ao encontro dessa filosofia, porque a gente consegue processar mais jobs, né, através da automação, e o trabalho casca grossa, aquele que precisa da atenção, ele consegue receber ela. Tu não tem que passar por ele correndo, porque senão não vou ter tempo de fazer a próxima. Não, eu tenho tempo para ver aquele trabalho complexo. E isso é uma característica da nossa empresa. Hoje a gente tem muitos arquivos de alta complexidade, com efeitos, com paginação, com encaixes, que tu precisa ter uma análise técnica para garantir que lá na frente, na impressão ou no acabamento, ele também esteja apto para dar a qualidade que ele precisa. E quando a gente tem um feedback positivo de um cliente, quando a gente tem a fidelidade do cliente, ou quando a gente conquista com esse trabalho uma premiação, um reconhecimento, é quando a gente vê que aquele esforço valeu a pena, né? E aqui na Gráfica, a Gráfica pode ter, esse ano fez 32 anos, mas desde o começo da Gráfica, o foco sempre foi a qualidade do material. A gente sempre foi muito cuidadoso em tudo que a gente fez aqui. Sempre foi e sempre vai ser uma filosofia do nosso negócio. Praticamente todos os arquivos da Gráfica passam por algum fluxo no Switch, né? E além disso a gente tem algumas iniciativas de arquivos que nem vão para a produção ainda, né? Que são prévios à produção, mas para a gente também ganhar agilidade. Eu tenho um exemplo que é uma empresa que não tem nada a ver com gráfica, né, mas que usa o Switch há muito mais tempo que a gente, inclusive, e que conversando com eles, assim, eles têm vários usos para os fluxos, para as pastas, para a própria informação, né, do que somente trabalho de pré-impressão. E a gente tem um caso aqui na Gráfica bem interessante, porque o nosso sistema de gestão hoje, ele tem a possibilidade de comunicação, né, junto com o Switch. E eu acredito que o nosso próximo desafio é enxergar coisas que extrapolem a pré-impressão, que a gente fale de processo aqui dentro da Gráfica, para aproveitar essa organização, essa previsibilidade que a ferramenta traz para a gente. Então a gente enxerga várias possibilidades que a gente ainda tem a explorar, né, junto com a ferramenta. E eu tenho certeza que, assim, falando de futuro da empresa, quanto mais a gente conseguir integrar esse tipo de automação, não só para o que já está rodando,
mas para o que pode rodar na gráfica, é onde a gente tem aí oceanos azuis, mercados que ainda estão para explorar, né? Que a gente tem margem, que a gente tem diferencial competitivo.